Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Salmos 73, versos 16 e 17 por Martin Lloyd Jones. Agora temos que ir adiante, porque o processo de recuperação do salmista não parou com a sua ida ao santuário. Esse passo é vital, e devo tornar a salientá-lo. Mas não basta. Este homem foi ao santuário de Deus, e só isto colocou o seu pensamento na atmosfera certa. Mas ele foi além. O que lhe aconteceu no santuário? Ele nos conta. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. A primeira palavra de que temos que tratar é esta: entendi. Este é, volto a dizer, um daqueles grandes e fundamentais princípios da nossa fé que com tanta facilidade podemos esquecer. O que encontramos no santuário de Deus não é apenas uma influência geral, não é apenas uma questão de atmosfera. Quando este homem foi ao santuário de Deus, foi-lhe dado entendimento. Não se sentiu melhor, apenas foi corrigido em seu pensamento. Não apenas esqueceu o seu problema por algum tempo, achou uma solução. Pergunto-me como se pode colocar isto com simplicidade e clareza. Esse ponto é sumamente importante. A religião não deve agir como uma droga narcotizante em nós. No caso de certas pessoas a de fato age como tal. Talvez seja uma coisa horrível de se dizer, mas, para ser sincero, tenho que dizê-la. Há frequentemente, demasiado frequentemente, justificativa para a acusação de que a religião não passa de ópio do povo. Para muitos ela é uma forma de narcótico, e nada mais. E sua ideia da casa de Deus e do culto é só de um lugar onde eles podem esquecer os seus problemas provisoriamente. Essa é a razão por que podem interessar-se pelo aspecto estético, um belo culto num belo cenário. Não estão interessados na exposição da verdade, daí sua preferência por sermões curtos. Só estão interessados no efeito calmante geral e, enquanto estão no culto, esquecem os seus problemas. Como é agradável. Que beleza, dizem. Mas essa não é a religião da Bíblia. Então entendiam o fim deles. O que aconteceu com este homem não é que ele foi ao templo, à igreja, como se diz, e que, ouvindo o som de uma bela música do órgão, e olhando os vitrais e a bela iluminação, gradativamente começou a sentir-se um pouco melhor e esqueceu temporariamente os seus problemas. Não. Havia alguma coisa racional. Então entendiam o fim deles. Havia algo que envolvia o entendimento. Nunca foi propósito da verdadeira religião produzir um efeito geral. A Bíblia é uma revelação dos procedimentos de Deus com respeito ao homem. Seu objetivo é dar entendimento. Se a nossa prática da religião não nos dá entendimento, então ela é uma coisa que bem pode ser que nos cause dano, e ser-nos-ia melhor ficar sem ela. Estou certo de que não preciso acentuar muito a vital importância disto. Há muitas coisas que poderíamos fazer, as quais nos fariam sentir melhor temporariamente. Há muitas maneiras de esquecer por um pouco de tempo os nossos problemas. Uns vão ao cinema, outros correm aos bares ou à garrafa de bebida alcoólica guardada em casa. Sob seus efeitos e influências sentem-se muito melhores e mais felizes. Seus problemas já não parecem tão graves. Outros correm às seitas, como a ciência cristã, por exemplo, que filosoficamente é um lixo, mas que muitas vezes faz a pessoa sentir-se melhor. Há muitos modos de dar alívio temporário, mas a questão é, eles dão entendimento, ajudam-nos realmente a entender o nosso problema. Pois bem, essa espécie de falso conforto pode ser dado na casa de Deus. Há alguns que parecem pensar que a coisa certa que fazer na casa de Deus é simplesmente pôr-se a cantar corinhos e certo tipo de hinos até ficar quase num estado de intoxicação. Na verdade, o culto todo tem em vista certo condicionamento. As pessoas ficam sob alguma influência emocional, e se sentem melhor. O mundo faz isso. Faz as pessoas cantarem canções cômicas ao som de música apropriada. E elas, sob a sua influência, são levadas a um estado em que decididamente se sentem melhor, momentaneamente. Tudo isso pode ser do próprio diabo, pois a prova do valor dessas coisas não é se isso me faz sentir melhor ou não, mas sim, se me dá entendimento. Então entendi eu. Jamais nos esqueçamos de que a mensagem da Bíblia é dirigida primariamente à mente. Sim, ao entendimento. Quanto ao Evangelho, não há nada que cause maior satisfação do que isto. Ele não me dá uma experiência, pura e simplesmente, ele me capacita a entender a vida. Eu obtenho conhecimento, eu obtenho entendimento, eu sei, posso dar a razão da esperança que há em mim. Não digo apenas que, havendo eu sido cego, agora vejo, sem saber por que ou como. Eu sei, posso dar razões da esperança que há em mim. Graças a Deus que este homem, do Salmo 73, quando entrou no santuário de Deus, achou uma explicação. Não foi meramente um alívio temporário que ele recebeu. Não foi uma espécie de injeção que lhe aplicaram para mitigar a dor momentaneamente.
nenhum tratamento que deixaria o problema ainda presente, de modo que quando ele chegasse em casa e passasse o efeito, estaria de novo onde estivera antes. Absolutamente não. Tendo começado a pensar corretamente no templo de Deus, ele foi para casa e continuou a pensar direito. E isso acabou levando-o a produzir este salmo. Entendimento. Você sabe em que tem crido. Sabe em que crê. Tem interesse na doutrina cristã. Qual é o principal desejo de vocês? É simplesmente serem felizes ou conhecerem a verdade? Esta é uma das mais penetrantes perguntas que se pode fazer ao povo cristão. Não permita a Deus que sejamos pessoas buscando apenas entretenimento, e cujos serviços religiosos dele se abastecem. Falo para divertir, porque há um risco muito real disto. Uma vez tive que falar num congresso bíblico famoso. Estive lá 4 dias e cada culto tinha como introdução 40 minutos de música de vários tipos. Não ouvi a leitura das escrituras nenhuma só vez durante o tempo todo daquele congresso bíblico. Um amigo meu teve uma experiência parecida numa famosa igreja de certo continente. Muitas pessoas estavam sendo consagradas para o trabalho nos campos missionários naquela manhã, e houve também a ministração da ceia. Houve 2 hinos entoados pelo coro, 3 solos e uma oração bem curta. Mas as escrituras não foram lidas, de maneira nenhuma. E aquela igreja goza grande reputação como uma igreja evangélica, bíblica. Não obtemos entendimento daquele jeito, com entretenimento musical e minimizando a leitura e exposição das escrituras. Isso é uma caricatura do quadro bíblico de uma igreja. Então entendi eu. É porque tantos são os que não compreendem isso, que estão sempre resmungando e se queixando. E também é essa razão por que tanta gente não tem nenhum real discernimento dos tempos pelos quais estamos passando. Muito bem, essa foi a primeira coisa que entrar no santuário fez pelo salmista. Deu-lhe entendimento, colocou-o sobre os seus pés. Mas devemos levar isso mais longe. Como lhe foi dado entendimento? A resposta é que o que lhe aconteceu no santuário ensinou a pensar direito. Noutras palavras, não somente nosso pensamento deve ser recolocado em sua própria atmosfera, não somente deve tornar-se espiritual, em vez de ser meramente racional, deve haver uma correção nas minúcias também. Foi isso que aconteceu com este homem. Dividamos isto assim. Diz-nos ele que em primeiro lugar certos defeitos gerais do seu pensamento foram corrigidos, e em seguida conta-nos que também certos aspectos particulares do seu pensamento foram corrigidos. No momento trataremos principalmente dos gerais. Aqui, a primeira coisa necessária é que o nosso pensamento seja integral, e não parcial. A queda deste homem fora assustada, mas ele continuava infeliz. Estava em agonia mental, até que entrou no santuário de Deus. Então entendiam o fim deles. Eis aqui o que ele tinha esquecido. Seu pensamento, percebeu, tinha sido incompleto. Suponho, em última análise, que um dos nossos problemas básicos é que o nosso pensamento tende a ser parcial e incompleto. Vocês se lembram daquela linha dos escritos de Matthew Arnold? Quem viu a vida resolutamente, a viu completa. Não se pode dar a um homem maior cumprimento do que dizer-lhe que ele viu a vida resolutamente que a viu completa. Creio que foi o finado conde de Oxford, Yeskit, que uma vez disse que o maior dom que um homem poderia ter era a capacidade para o que ele denominou pensamento cúbico, a habilidade de ver todos os lados de um assunto. A verdade é como um cubo, e devemos ver todas as suas facetas. Falhar em fazer isso, descobriremos ao analisarmos a nós mesmos é o problema da maioria de nós. Tome o salmista, por exemplo. Foi essa obviamente a raiz de todo o seu problema. Ele estava olhando só um lado, e não via nada mais. E isso o pegou e o segurou. O que aconteceu quando ele entrou no santuário de Deus? Começou a ver os outros lados do cubo. Começou a ver as coisas como um todo em vez de meramente em parte. Não é esse exatamente o problema com o preconceito? Todos nascemos neste mundo como criaturas preconceituadas, e na maior parte os erros hão de ser, em última instância, explicados em termos de preconceito. O preconceito é um poder que prejulga as questões e o faz por bloquear todos os aspectos da verdade, exceto um. Esse não permitirá que vejamos os outros. As pessoas culpadas de preconceito invariavelmente evidenciam a origem do seu problema. Elas dizem: eu sempre disse isto. Exatamente. Não querem ver nenhum outro lado. O preconceito nos prende a uma só faceta e jamais nos permitirá mudar. O resultado é que ficamos cegos para todos os demais lados. Isto explica a grande parte da tragédia do mundo, e certamente explica muitos de nossos erros. Ora, minha opinião é que todos os que não são cristãos estão realmente nessa condição, porque não veem a situação toda. É isso que explica a descrença. É isso que explica a maioria dos erros que as pessoas cometem na vida. Tome, por exemplo, o materialismo. A filosofia do materialismo já não é tão popular como foi. Para o fim do século passado ela era a filosofia dominante. Tudo era explicado à luz dela. Já não é popular,
Porque a novel física nuclear está realmente esmagando toda a filosofia materialista, pois aquela nos diz que mesmo os objetos materiais estão cheios de movimento e força. Nada é estático ou inerte. Há forças, poderosas forças, em toda parte. E o que chamamos de matéria não é nada senão poderosa energia atômica que mantém juntas certas coisas. Se dissesse isto há 50 anos, teria sido considerado uma blasfêmia científica. A perspectiva materialista estava no comando. Por quê? Estavam olhando somente um lado. Não conheciam todos os fatos. Agora a visão materialista da matéria tive que deixar a cena. Posso ilustrar a mesma coisa nos domínios da medicina. O que se faz na medicina hoje? E deixem-me lembrar-lhes de que há modas até na medicina. É falar sobre medicina psicossomática. Afinal, a profissão médica descobriu que o paciente propriamente dito é importante. Até recentemente o seu interesse parecia estar na doença ou em partes particulares do corpo humano, enquanto que o paciente mesmo era ignorado. Um homem ia a um médico e o médico só se interessava pelas dores que ele sentia no estômago. E os médicos explicavam as dores de estômago como devidas. Assim pensavam eles. Há condições localizadas no estômago, acidez, etc. Nos meus dias de estudante, se me perguntassem qual a causa mais comum da dor de estômago, e eu dissesse, preocupação e angústia, achariam que havia algo errado comigo e rejeitariam a minha resposta como anticientífica. Mas agora descobriram que essa é realmente a resposta. O corpo humano e o seu funcionamento não é só matéria física. Sua mente é igualmente importante no contexto da sua saúde. A angústia, a preocupação, todas essas coisas fazem a mente enviar mensagens a partes locais do corpo. O corpo não é só matéria, nem só material. Hoje se compreende a importância da mente, apesar de que até agora o elemento ou fator espiritual ainda não é reconhecido. Ou eira Deus que logo eles venham a ver que o espírito é tão importante como a psique. Do mesmo modo eu poderia mostrar-lhes que toda ideia sobre o homem como uma unidade econômica se baseia na mesma falácia. O problema é que eles veem somente um aspecto. Quando dizem que isso é tudo, simplesmente revelam preconceito e esquecem outros fatos, igualmente importantes. Para os que acreditam na economia, todo o problema do homem é econômico. Não, diz outro homem. Não a economia, mas a biologia, e este por sua vez está pronto para sugerir que a pessoa toda e todo o seu comportamento podem ser explicados em termos do equilíbrio das suas glândulas endócrinas. Outros dizem que tudo isso está completamente errado, e que o homem é essencialmente intelectual. Parecem pensar nele como puro intelecto assentado num vácuo, inteiramente racional, sem nenhum outro fator em sua constituição. Não vamos desenvolver mais isto, mas não é óbvio que o problema com todas estas teorias é que olham só um lado, um aspecto, e assim as suas soluções são parciais e incompletas. O que elas estão esquecendo, e o que tantas outras estão esquecendo, é a própria vida. Estão esquecendo os sentimentos, e fatores como as emoções. Estas coisas são deixadas fora e contudo, elas são parte integrante da vida. Na verdade, são centrais. Cobiças, desejos, pecado, mal, todas estas coisas entram no quadro. Todos estes fatos fazem-nos o que somos e fazem a vida o que ela é. Existem mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonhadas por sua filosofia. É isso que devemos dizer ao homem moderno. Essa foi a colocação feita por Shakespeare. E é bem provável que Browning o disse melhor. Lembram-se daquele grandioso poema, Bispo Blograns, Apologia, a defesa do Bispo Blogran. Lembram-se da entrevista entre o velho bispo e o jovem jornalista que ficara insatisfeito com a religião cristã. O jovem ia repensar a vida completamente, lá romper com tudo que lhe tinham ensinado no passado, e a estudar bem as coisas todas e elaborar uma nova filosofia. O velho bispo disse, noutras palavras, você sabe, eu já fui moço e fiz exatamente a mesma coisa. Eu achava que tinha perfeito entendimento, juntava todas as partes componentes, tinha um esquema completo e uma filosofia de vida. Eu achava que nada poderia derrubar isso, mas, exatamente quando estamos mais seguros, há um toque do ocaso. Precisamente quando pensamos que temos a vida toda bem arrumada, precisamente quando pensamos que a nossa filosofia está perfeita, exatamente quando estamos mais seguros, há um toque do ocaso, uma fantasia de campanula, a morte de alguém, o final de um coro de Eurípides, e isso é suficiente para 50 esperanças e temores. O grande talvez. Vejam o que Browning quer dizer. Com a nossa mente racional traçamos o nosso plano de vida e achamos que podemos explicar tudo, e que estamos preparados para tudo. Mas justamente depois de ter feito isso, fazemos, talvez, um passeio pelo campo. Contemplamos o pôr do sol,
Um esplêndido e dourado pôr do sol que nos comove até as profundezas do nosso ser de um modo inexplicável. Ou pode ser uma fantasia de campânula ou a morte de alguém. A nossa filosofia não inclui isto, nem o explica. Há um mistério nisto que não podemos penetrar. O grande talvez. No fim das contas há algo mais que está além, acima e por trás de tudo que podemos compreender. E isso é suficiente para 50 esperanças e temores. O grande talvez. Ou, como coloca Tennyson, nossos sisteminhas têm seu dia e logo deixam de existir. São só fragmentos da tua luz. E tu, Senhor, és mais do que eles. É isso que o homem vê quando entra no santuário de Deus. Começa a ver as coisas como um todo. Lembra-se de coisas que esqueceram ou ignorara. O apóstolo Paulo coloca isto numa frase maravilhosa. Houve um tempo em que ele odiava o nome de Jesus de Nazaré e perseguia o seu povo. Ele achava que estava prestando serviço a Deus quando matava cristãos. Mas quando o viu e veio a conhecê-lo, tudo se tornou novo e, refletindo sobre a sua vida antiga, disse: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26 verso 9. Precisamente, ele pensava consigo próprio, em vez de pensar com Cristo. Era preconceito. Eu pensava comigo mesmo, como diz a versão usada pelo autor. Enquanto eu e você pensarmos conosco mesmos, nunca veremos a vida verdadeira. Não é este o problema todo da vida de hoje. Li um livro destinado a dizer-nos como a vida deve ser regulada e dirigida neste país. É um livro eficiente. A argumentação, achei, e muito convincente. O esquema para a direção econômica e social deste país parecia perfeito. Mas havia um defeito. O homem que o escreveu nada sabia acerca da doutrina do pecado. Se todos neste país fossem perfeitos, aquele esquema seria perfeito. Mas o autor esqueceu que os homens e mulheres não vivem por ideais, e sim por desejos. Que somos governados pelo que queremos e por aquilo de que gostamos. Temos paixões e cobiças. Somos criaturas marcadas pela avareza e pela inveja, por anseios e pela sensualidade. Essas coisas estão em nossa própria constituição. O próprio Emery foi esquecido naquele livro. E essa é a falácia máxima e a causa do fracasso de todos os sistemas idealistas já propostos pelo homem. Podemos planejar abolir a guerra e estabelecer um permanente estado de paz neste mundo. Tais planos são todos perfeitos na teoria, mas esquecem a avareza, esquecem o desejo, esquece estas fraquezas que estão na natureza humana, e ainda na própria mente do homem. Podemos produzir um esquema perfeito, e depois alguém, talvez um membro do próprio grupo ou congresso que planejou o esquema, de repente deseja algo mais, e o nosso esquema perfeito dá em nada. Temos que encarar todos os fatos. Então entendiam o fim deles. Havia fatos que ele não tinha considerado. Havia elementos não abrangidos por ele. Inclua todos os fatos. Pense como um todo. Pense em você mesmo como um todo. Desse conta da condição corrupta da sua própria natureza humana. Desse conta igualmente de que você não é apenas corpo. Existem outros fatos na vida e, a menos que você os tenha considerado, não conhece verdadeiramente a vida. Estas outras coisas importam. Erga os olhos para o misterioso universo e tente explicá-lo. Veja como você se encaixa nele. Veja o seu mistério e a sua maravilha. Você pode reduzir isso tudo ao nível material somente? Claro que não. Nem mesmo o cientista pode. Ou, tomemos um livro de história. Vejamos como funciona a história, observemos os seus processos. Poderemos, realmente, explicar a história toda em termos da evolução. Enfrentemos os fatos. A insensatez do homem que diz que os homens estão ficando cada vez melhores automaticamente. Poderia alguém dizer, à luz das coisas que estamos lendo constantemente nos jornais, que o homem está no rumo da perfeição, que é melhor do que era? Leamos a história, olhemos-la como um todo, e veremos que o homem ainda se comporta como o homem em pecados sempre se comportou. Agora olhem para Cristo. Olhem sua vida. Olhem o registro do que ele fez. Detenham-se diante da cruz. Encarem-na e tentem explicá-la. Depois olhem para a história da igreja, dos mártires e dos santos. Abranjam tudo. Não se contentem com nada menos que tudo. Depois subam à altura máxima e se ponham diante de Deus. A falta de pensamento verdadeiro é o nosso problema principal, pois se não pensarmos em todos os aspectos e fases, se não encararmos todos os fatos, inevitavelmente nos extraviaremos. Portanto, se alguém acha que tem algum ressentimento contra a vida e contra Deus, e se tem pena de si mesmo, tenho apenas uma palavra para dizer-lhe: vá depressa ao santuário, considere todos os fatos, recorde as coisas que esqueceu.
Todavia, mais um princípio. Este homem viu que o seu pensamento não apenas deixara de levar em consideração todos os fatos, viu também que não pensara nas coisas de forma exaustiva. Muitos dos problemas da vida hoje se devem ao fato de que as pessoas ainda continuam a não pensar bem nas coisas. Este homem só olhava a prosperidade dos ímpios. Mas quando entrou no santuário de Deus, logo pôde dizer: então entendiam o fim deles. Esse é um grande tema da Bíblia. Tiago tem uma importante palavra para dizer sobre o caso de Jó. Diz ele: ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Tiago 5 verso 11. Jó passara por um duro período, e não podia entender aquilo. Ele não tinha pensado no fim visado pelo Senhor. O epílogo da história, conforme o último capítulo do livro, é que Jó, que fora despojado de tudo, acabou tendo muito mais do que tivera. Esse é o fim que o Senhor teve em mente. Prossiga até o fim. Não pare a meio caminho. Não é esse o argumento do Salmo 37. O que o salmista diz lá é que tinha visto o ímpio com grande poder espalhar-se como uma árvore verdejante, mas quando chegou o fim, ele tinha desaparecido da face da terra e ninguém podia achá-lo. Daí ele diz: noto o homem sincero, e considero que é reto, porque o futuro ou o fim desse homem será de paz. Versículo 37. A importância do fim é algo constantemente salientado na Bíblia. O nosso Senhor expressou isto uma vez para sempre no Sermão do Monte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vejamos o que ele está dizendo. Olhem a porta larga, quão maravilhosa parece. Podem entrar com a multidão, podem fazer o que todos os demais estão fazendo, e eles estão sorrindo e brincando. Largos e espaçosos são a porta e o caminho. Tudo parece tão maravilhoso, e a outra porta parece tão miserável. E ele: estreita é a porta. Um por vez, uma decisão pessoal, combater o ego, tomar a cruz. Estreita é a porta, e apertado o caminho. E é porque só olham para o começo que tantas pessoas estão no caminho largo. Que há com elas? Não olham para o fim. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta, e apertado o caminho. Mas, e esse é o fim? Esse leva à vida. O fim de um é perdição, do outro, vida. O problema da vida hoje é que as pessoas só olham para o começo. Sua visão da vida é o que podemos denominar visão cinematográfica da vida, ou de estrela de cinema. Sempre atrai, e todos os que levam essa vida, aparentemente estão tendo um tempo maravilhoso. Pena que muitos jovens são levados a pensar que isso é a vida, e que viver sempre desse modo deve ser a suprema felicidade. Mas olhem o fim dessas pessoas. Vejam-nas entrando e saindo dos tribunais de divórcio, transformando o casamento em prostituição legalizada, indignas de terem filhos por causa do seu egoísmo e porque não saberiam criá-los. Mas as pessoas se sentem atraídas pela aparência. Olham somente para a superfície, olhem apenas para o começo. Não olham o fim desse tipo de vida, não dedicam pensamento nenhum ao resultado final. Todavia, é verdade hoje, como sempre foi, e a Bíblia sempre disse, que o fim dessas coisas é perdição. Não há nada tão desesperador no mundo, em última análise, como a bancarrota da visão não cristã da vida. Vocês sabem que Charles Darwin, autor de A Origem das Espécies, confessou no fim da vida que, como resultado de concentrar-se num só aspecto da vida, perderá a capacidade de desfrutar poesia e música e, em grande parte, até mesmo a capacidade de apreciar a própria natureza. Pobre Charles Darwin, aquele que costumava desfrutar poesia quando jovem, agora, infelizmente, em sua velhice não achava prazer nela, e a música veio a não significar nada para ele. Concentrara-se tanto nos pormenores de uma área da vida, que deliberadamente restringira o seu campo de visão, em vez de deixar que o glorioso panorama do todo lhe falasse. O fim de Roger Wells foi bem semelhante. Aquele que reivindicara tanto em favor da mente e do entendimento humano, e que ridicularizara o cristianismo com as suas doutrinas do pecado e da salvação, no fim da vida confessou-se completamente frustrado e desnorteado. O próprio título do seu último livro, Minhatien Fitzteter, A Mente Sem Mais Recursos, dá eloquente testemunha do ensino bíblico sobre a tragédia do fim dos ímpios. Ou considerem a frase da autobiografia de um racionalista como o Dr. Marret, que foi diretor de uma faculdade em Oxford. Ele escreve algo assim: mas para mim a guerra trouxe repentino fim ao longo verão da minha vida. Doravante não tenho nada para prelibar, senão um frio outono e ainda mais gélido inverno, e contudo, devo de algum modo tentar não cair no desânimo. A morte dos ímpios é coisa terrível. Leiam as biografias deles. Seus dias brilhantes findaram. Que tem eles agora? Não tem nada para antegozar e, como o finado Lord Simon,
procuram consolar-se revivendo seus sucessos e triunfos do passado. É esse o fim dos ímpios. Contrastem isso com a vida piedosa, que na superfície parece, a princípio, estreita e mísera. Mesmo um profeta venal como Balaão, mal como foi, entendia um pouco disso. Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele, disse ele. Noutras palavras, tenho que dizer isto: estes justos sabem morrer, eu gostaria de poder morrer como eles. No livro de Provérbios lemos que o caminho dos ímpios é como a escuridão, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4 versos 19 e 18. Que glória! Voltemos ao Salmo 37. Nota o homem sincero, e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. E depois ouço o apóstolo Paulo. A despeito de todas as suas tribulações e perseguições, suas provações e decepções, ouço como ele enfrenta o fim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E, graças a Deus por isto, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4 versos 6 a 8. Essa é a maneira de morrer, essa é a maneira de terminar. Uma das mais orgulhosas alegações de John Wesley, em favor dos seus primeiros metodistas era: nossa gente morre bem. A Bíblia em toda parte nos concita a considerarmos o nosso inevitável fim. Não frequentemos a igreja simplesmente para considerar as nossas perspectivas presentes. Consideremos o nosso inescapável fim. O fim. Como seria glorioso para nós todos, poder encará-lo como fez o apóstolo Paulo, e poder dizer: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O modo de alguém poder dizer isso, e de estar certo de que receberá aquela coroa, é primeiro olhar as duas possibilidades, vendo-as como um todo, e tendo feito isso, ir imediatamente a Deus e confessar a sua cegueira, o seu preconceito, a sua insensatez em confiar em seu próprio entendimento, e então pedir-lhe que o receba. Diga-lhe que você aceita a sua mensagem concernente a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que veio ao mundo para morrer por teus pecados e para libertar-te. Renda-se a Ele e confie nele e em seu poder. Entregue-se incondicionalmente a Ele em Cristo, e verá a vida com inteireza e bem-aventurança que você jamais conheceu antes. E o fim será glorioso. Sua vereda será como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Por mais escuro que o mundo possa ficar e, mesmo na sombra da morte, irá brilhando mais e mais até o dia perfeito. Então entendiam o fim deles. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Salmo 73, versos 16 e 17 por Martin Lloyd Jones.